Fala, meu aluno! É um prazer ter você novamente no meu canal. E para a aula de hoje, nós vamos comentar duas questões do Enem e eu conto com a sua participação. Vamos lá? Olha que bacana! Os corredores ecológicos. Os corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas. Aí você, com a sua caneta azul caneta, ou preto caneta, né? Como o Enem aí escolher para você, mas com a sua caneta você vai marcar o texto. Ou deveria ter marcado o texto, né? Mitigar. O termo mitigar significa diminuir. Diminuir, né? Minimizar esse impacto sobre a natureza, ligando diferentes áreas. Ok. Com o objetivo de proporcionar, olha aqui a parte interessante, deslocamento entre esses animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instrumentos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, ou seja, aí faz uma alusão ao nicho ecológico e o habitat desse animal, né? Vamos lá. Sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas. Então, aqui ficou na cara a questão do habitat e nicho ecológico, não é isso? Então, vamos entender o que é uma dinâmica de ecossistema. Olha que imagem linda. A floresta, ela é um conjunto de relações. Aí você lembra, como assim, professor? Relações harmônicas, relações desarmônicas. Dentro desses dois tipos de relação, você tem as fragmentações de relação, que são colônia, sociedade, comensalismo, mutualismo, protocooperação, predatismo, né, competição, deixa eu ver o que mais, canibalismo. Então, em um ecossistema como esse, nós vamos ter elementos biótico e elemento abiótico interagindo entre si. Exemplo disso, professor. Biótico, bio, arremete à vida, né? Sintetiza vida. Então, quais são os elementos vivos de um ecossistema? Todos os seres constituídos por célula que estão nesses ambientes. Olha aqui esses seres lindos realizando suas atividades. Aqui, esqueci do peixe. Né? Então, todos esses elementos, eles estão vivos. E como eu digo, eles estão relacionados aos seres abióticos. Quais são os elementos abióticos? Aqueles que não possuem vida, ou não, ou seja, não caracterizam, né? Não tem célula, não possui vida, para falar claramente com você. Quais são esses elementos, professor? Sol, chuva, o solo, né? A água. Eles são elementos, o próprio vento que deve estar passando por aqui, eles são elementos que não possuem vida, mas eles são elementos que propiciam a vida. Como assim, professor? Eu quero te dizer o seguinte, que essa interação ela é meio que obrigatória nos ecossistemas. Eu tenho que ter um dinamismo no ecossistema. No sentido de que eu tenho que ter produtores, consumidores, aí você lembra de consumidor primário, secundário, terciário, quaternário ou quinternário. Em algumas literaturas você vai encontrar assim, consumidores de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, enfim, como a literatura vier para você. E os decompositores, que estão aqui representados por fungos e bactéria. Ok, gente? Então, existe
é a obrigatoriedade desse dinamismo em um ecossistema. Para que ele se mantenha em equilíbrio, deve existir esse dinamismo. Agora, olha o que acontece num corredor ecológico. Ocorreu aquilo que o ser humano adora fazer, que é o desmatamento. Isso fragmentou áreas. Isso prejudicou o fluxo em um ecossistema. O que a legislação nos obriga a fazer nesses casos de desmatamento? Mantermos um corredor ecológico. Um corredor ecológico, lembra do que eu falei ainda há pouco? Ele vai permitir uma troca, ele vai permitir um ciclo num ecossistema. Ou seja, aqui você tem a área A e a área B. Imagina o seguinte, imagina comigo que não tem a área B. Vou cortar, acabou. O primeiro local ficou aqui, ó, na imagem A. Então, ou seja, se existe um fluxo, os produtores vão produzir, os consumidores vão comer e os decompositores vão decompor a matéria. Mas vai chegar um momento, meu aluno, que algumas populações precisarão migrar, né? O alimento ali naquele nicho, naquele habitat, ele vai acabar. O que vai acontecer? Vai acontecer que alguns predadores poderão sair dessas áreas e morrer pela falta de alimento, né? Então, o que propicia? Um corredor. O corredor ecológico que o texto está falando é, como o próprio nome já diz, ele é um elo de ligação. Olha que bacana, ele é um elo de ligação. Então, os animais de A podem circular para o nicho e habitat B, e os animais de B podem circular e se reproduzir, se alimentar no ambiente A. Então, existe uma troca, o ecossistema vai andar novamente em equilíbrio. Então, os animais que permaneceram nesses habitats fragmentados, eles vão conseguir, a partir deste corredor ecológico, manter um fluxo, né? Manter uma ligação, manter um ciclo dentro do seu ecossistema, que já foi prejudicado pela ação do homem nesse desmatamento, né? Então, vamos voltar para o foco da questão. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva, porque, então, volta lá para a imagem, né? Se o Enem te deu uma imagem, observa, analisa, risca, interpreta, usa todas as armas que você tiver em mãos para matar a charada, para matar a problemática da questão. Então, ambiente A, ambiente B, existe um corredor ecológico, existe uma comunicação. Então, essa medida mitigatória para recuperar ou para melhorar a biodiversidade nesses corredores ecológicos, ela faz o quê? Propicia um fluxo gênico, intensifica o manejo de espécie, amplia o processo de ocupação humana, aumenta o número de indivíduos nas populações, favorece a formação de ilhas de proteção integral. Gente, como o próprio contexto da questão, ela nos diz que o Enem, né, eu sempre digo isso para os meus alunos, ela vai te dar alternativas que podem estar corretas, né? Mas aquela que você vai marcar é aquela que responde o texto e o contexto da questão, né? Então, quando a gente vem observar a imagem, você observa a importância de um corredor ecológico. A importância de um corredor ecológico não é melhorar a qualidade de vida humana, não é propiciar o aumento das populações, não é ampliar o processo de ocupação humana, pelo contrário. A importância de um corredor ecológico dessa área aqui para os animais é o fluxo gênico, né? Olha aqui, propiciar uma
comunicação, né? Uma troca, os animais dentro de seus nichos poderão se reproduzir e produzir descendentes ali, né? Então, não é uma melhoria para o humano, é uma melhoria para os animais que estão naqueles devidos habitats. Tranquilo até aqui, meu aluno? Espero que você tenha compreendido a questão e até a próxima.